Queridos, graça e paz vos sejam acrescentadas. Estou vindo aqui hoje para nós estarmos meditando um pouco sobre aliancismo progressivo. Você que já ouviu as outras aulas aí da confissão de fé, você viu que um dos pontos que a igreja defende, acredita, é o aliancismo progressivo. Então, eu estou vindo aqui hoje com muita alegria para poder compartilhar com todos alguns pontos sobre aliancismo progressivo. Talvez você nunca ouviu esse termo, né? Talvez é algo novo para você. Então nós vamos tentar aqui deixar de uma maneira mais clara possível, de uma maneira mais simples possível, o entendimento do que é o aliancismo progressivo, tá? Antes de entrar nos termos, nas explicações, eu quero só fazer um adendo aqui muito necessário. Meus amados, eu vou fazer uma série aqui de Spotify, de estudos. Hoje é o aliancismo progressivo, mas nós vamos ter outros estudos aqui. Não é necessariamente para que toda igreja seja obrigada a ter essa visão teológica. Quem ouviu, volto a repetir, quem ouviu a aula lá da confissão de fé, ouviu que a nossa confissão de fé, ela tem uma opinião primária e tem as opiniões teológicas que são aceitas, ok? Então, por exemplo, você talvez já aprendeu de outra maneira que o aliancismo progressivo ensina. Não tem problema. Pastor, mas eu quero ficar nessa outra posição. Não tem problema. Essa aula não é uma espécie de doutrinação. É só para que você tenha um material contendo a explicação da visão teológica que a igreja tem, certo? Porque geralmente são materiais que não estão muito em evidência na mídia, né? A opinião teológica da Viva Church é uma opinião que não é populista. O que isso quer dizer? Que não é a maioria das pessoas do meio evangélico, a cristandade, que abraça. Geralmente são igrejas mais tradicionais, ortodoxas, reformadas, entende? São igrejas mais antigas que têm essa doutrina, esse viés, esse ensinamento teológico, ok? Então, esses primeiros 3 minutinhos aqui eu tirei só para te explicar esses pontos, ok? Nós vamos falar aqui hoje sobre o aliancismo progressivo. Eu espero que eu consiga fazer entender. Longe de mim imaginar que nessa aula aqui de 50 minutos, 1 hora em média, vai sanar todas as dúvidas, vai te convencer de todos os pontos ou algo do tipo, mas pelo menos vai lançar luz numa área que talvez você nunca pensou e te aguce, né, a buscar mais da palavra do Senhor. E já deixo aqui já aberto que nós estamos dispostos aqui a tirar dúvidas. Você pode me contactar no WhatsApp, no Instagram, aqui pelo Spotify, para tirar dúvidas acerca da aula, ok, pastor? Eu ainda tenho dúvidas, então você pode tirar essas dúvidas, não fique com dúvidas, não guarde dúvidas. Eu tenho dúvida, é muito pequena, isso aqui é coisa boba, não vou tirar. E a dúvida não é pequena, porque é uma dúvida para você. E ela vai ficar na sua mente até o dia que ela for tirada. Então, teve dúvida, teve pergunta, pergunte que nós vamos tentar solucionar pela palavra de Deus e à luz das Escrituras. Amém? Dito isso, antes de eu começar a falar aqui sobre o aliancismo progressivo, que é a visão que eu quero abordar aqui, eu quero falar primeiro as outras visões, né? Para que você, então, saiba um pouquinho. Eu vou citar só por cima, tá, irmãos? Não vou abordar aqui profundamente, não vou abordar aqui textos, apologéticas, não. Eu quero só aqui por cima para você saber as outras visões e aí sim abordar o aliancismo progressivo. Então, quais outras visões que nós temos, pastor? Que são outras faces dessa mesma moeda, né? Nós temos o desprezo
dispensacionalismo clássico, né? Geralmente a outra visão aqui que nós temos nessa parte aqui de interpretação bíblica, nessa chave bíblica aqui, é o dispensacionalismo clássico. Você já deve ter ouvido falar das 7 dispensações, né? Eu, por exemplo, eu fui criado nesse ensino das 7 dispensações, que nós temos primeiro a criação, inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Na verdade, são 8 dispensações, né? Então nós temos essas 8 dispensações que foram abordadas no dispensacionalismo clássico. Por exemplo, se você adquirir uma Bíblia, por exemplo, a Bíblia de Estudo Dake, no final da Bíblia de Estudo você abre, tem um mapinha lá com essas dispensações, entende? Escola Bíblica Dominical, que eu já participei de várias, no final, geralmente Escola Bíblica Dominical, a gente abordava as dispensações, até a dispensação da lei, hoje nós estamos na dispensação da graça, com certeza você já ouviu isso em algum lugar, falando das dispensações. Tá? Qual o problema? Você vê que eu estou citando muito por cima, tá, irmãos? Não estou falando que essa visão está errada também, é só um meio de interpretação. Qual o problema, né? Por que, pastor, que nós não somos, então? Por que o senhor não é dispensacionalista clássico? Porque se eu falar que tem uma dispensação que é só da lei e outra dispensação que é só da graça, se eu falar que não teve graça na lei, eu estou dizendo que tem gente que se salvou na época da lei por mérito próprio, porque cumpriu a lei. E se eu falar que não tem lei na graça, eu estou dizendo que nós podemos fazer o que quiser, porque se não tem lei, tudo é permitido, tudo é possível. Então, na graça tem lei e na lei tem graça. Então, o primeiro ponto aqui, só para falar que é um dos pontos do dispensacionalismo clássico que nós não somos. Outra visão é o dispensacionalismo progressivo, ou tem outros termos ali de dispensacionalismo normativo, né? Por que nós não somos nenhum desse, então? Porque eles vão fazer divisão entre a igreja e Israel, ou seja, em miúdos aqui, em resumo de ópera, e eu peço aos irmãos que são dispensacionalistas, tenham misericórdia da minha vida, porque eu não posso entrar muito adentro aqui nos termos. Talvez se alguém pedir, um outro dia gravamos uma aula só sobre dispensacionalismo. Mas em resumo, tem uma diferença entre a igreja e entre Israel. Ou seja, Deus tem um tratado com a igreja e um tratado com Israel. São 2. Então tem coisas na Bíblia que é só para Israel, tem coisas na Bíblia que é só para a igreja, e tem essa divisão de povos, né? Outro ponto, dispensacionalismo, tanto normativo como progressivo e por aí vai, eles vão pegar promessas e vão interpretar elas de forma literal. Ou seja, essas promessas têm que acontecer literalmente para a nação, para a raça, para o povo Israel, entende? Então, apesar de Cristo vir, apesar de Cristo se manifestar, apesar de Cristo morrer, ressuscitar e começar uma nova aliança, nós temos uma categoria à parte, que é para Israel. Nós temos promessas à parte, que é para Israel. Tem coisas, promessas, eventos futuros que vão acontecer para Israel, entendeu? À parte. Então, isso daí é o que não nos deixa, por exemplo, que não me deixa abraçar o dispensacionalismo ou progressivo, ou normativo, revisado, são vários, né? Porque eu não acredito que Israel... Deus tem um plano para Israel fora de Cristo. Eu ainda vou falar isso aqui quando nós começarmos a falar do aliancismo progressivo. Eu não acredito que Deus tem um projeto para Israel fora de Cristo. Israel ele vai viver promessas em Cristo. Porque Israel não é maior do que Cristo. Cristo é maior do que Israel. Então, eu vou entrar nisso daqui a pouco. Vamos caminhar mais um pouquinho. Então, esse é o motivo que eu não vou para esse lado do dispensacionalismo normativo, ou do progressivo, ou do revisado, e por aí vai.
Fora isso, fora os dispensacionalismos, nós temos o aliancismo clássico, né? Porque eu falei que nós somos o progressivo, nós temos o aliancismo clássico. Nossa, pastor, quanto termo, né? Mas depois você vai vendo devagarzinho aí, ponto a ponto, que você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Então, o aliancismo clássico, ele é diferente do progressivo, que é o nosso. Então, por exemplo, o aliancismo clássico, ele entende que a igreja substitui Israel. Você já deve ter ouvido também essa expressão que nós somos o Israel de Deus. A igreja hoje é o Israel de Deus. A igreja, ela substituiu Israel, né? A igreja, ela começa para substituir Israel. Isso também é algo que eu não concordo, tá? Que a igreja veio para substituir Israel. Não concordo com essa afirmação, depois vou falar por quê. Segundo ponto, como a igreja, na visão do aliancismo clássico, veio para substituir Israel, logo Israel tinha circuncisão, né, para os meninos, 8 dias de nascido, o menino era circuncidado, a pele do prepúcio, né, do pênis era cortada, isso era circuncisão, então eles eram circuncidados com 8 dias. Então, como a igreja veio substituir Israel e o batismo veio em lugar ali da circuncisão, então logo eles batizam crianças, porque se Israel, a marca era a circuncisão para crianças, né, para meninos nascidos, então o batismo no aliancismo é também para crianças, como sinal de fé ali da família, dessa criança que está crescendo e tudo mais e tal. Que é outro ponto que a Viva Church, ou eu, pastor Elias, eu não acredito. Tá? Por isso que eu não acredito que a igreja substitui Israel. Obviamente, consequentemente, não defendo e não concordo com o batismo infantil. Se você tiver alguma dúvida ou quiser um estudo mais profundo sobre batismo, tem um Spotify aqui só sobre batismo, que você pode ouvir e estudar também. Então, nós não aceitamos, praticamos ou administramos o batismo infantil, ok? Justamente por não acreditar que a igreja ela substitui Israel e o fator crer, né? Mas quando eu colocar aqui o aliancismo progressivo, eu vou tocar mais nesse fator crer. Então, esse daí é mais um ponto do aliancismo clássico que nós não entendemos, nós não concordamos e não é igual, ok? Outro ponto do aliancismo clássico que nós não concordamos é consoante a certas advertências na Bíblia. Então, por exemplo, para o aliancismo clássico, quando você acha textos como Hebreus 6, quando você acha textos também outros, né, na carta, a epístola aos Hebreus, quando você acha textos, aqueles textos de advertência, olha, cuidado, olha, se cair não tem misericórdia, se ouvires a voz, se converteres, pessoas que são cortadas, enxertadas na videira e cortadas, textos desse assim de advertência. Para o aliancismo progressivo, esses textos é para quem nunca participou de Cristo, para quem nunca foi uma pessoa que participou, que esteve ali, que provou algo real, provou algo verdadeiro. Então, para o aliancismo clássico, sempre que aparecer esses textos de advertência, na verdade são para pessoas falsas, entende? São para falsos crentes, falsas pessoas e por aí vai. Então, para o aliancismo progressivo já é diferente. Vou dar um spoiler aqui. Para o aliancismo progressivo, essa advertência, ela é real. É real para nós que somos verdadeiros. Só que as advertências não são base nem prova de que alguém pode perder a salvação, sendo genuinamente salvo. Ok? Então, apesar dessas advertências estarem na Bíblia, são advertências reais, mas não são bases para perca de salvação, para anular uma eleição, para abortar uma predestinação e por aí vai os termos a seguir, ok? Então, assim, são advertências reais,
Basicamente, Spurgeon dá um exemplo sobre isso, quando ele fala que é como se o pai colocasse uma cerca, né, como se Deus colocasse uma cerca na beira de um precipício e falasse com o filho verdadeiro, a ovelha, o eleito. Se pular essa cerca, você morre e não volta nunca mais. Então, isso não dá base para dizer que algum filho eleito, verdadeiro, ovelha, pulou a cerca, mas é uma advertência para que ele não pule. O verdadeiro não pulará. Mas teve gente que pulou, aí esse que pulou não era verdadeiro, porque o verdadeiro não pulará, porque ele ouvirá a advertência, ele obedecerá a advertência e ele não pulará naquela cerca. E a advertência o faz dependente de Deus. Deus, não me deixe pular essa cerca, me dê força para não pular essa cerca. Então o verdadeiro, ele vai permanecer até o fim e ele não vai se perder, ok? Então essas são algumas definições, tá? Muito básicas, por favor, né? Entendam isso, muito básicas sobre dispensacionalismo clássico, dispensacionalismo progressivo, normativo, revisado. É muito por cima, tá, irmãos? Porque tem, se for abordar aqui, cada um desses dá uma aula. E uma colocação aqui também, uma opinião muito por cima aqui também de aliancismo clássico. E agora eu quero começar a falar, então, no teor aqui da nossa aula, que é o aliancismo progressivo, que é a visão da Viva Church. Bom, primeiro ponto do aliancismo progressivo, que é a nossa visão, é que tudo se cumpre em Cristo. Se você está anotando, por favor, tome nota desse primeiro ponto, que tudo se cumpre em Cristo. Os aliancistas progressivos, eles vão afirmar que todas as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento encontram seu cumprimento pleno e definitivo em Cristo. Não significa que haja, meus irmãos, uma substituição do povo de Deus, como eu disse. A igreja substitui Israel. Não. É uma expansão da aliança abraâmica para incluir todos os povos revelados no Antigo Testamento. Então, por exemplo, quando eu falo com você que tudo se cumpre em Cristo no aliancismo progressivo, o que nós entendemos consoante a isso? O que a igreja, né, a Viva Church, o aliancismo progressivo, entende? As promessas de Deus em todas as alianças do Antigo Testamento, elas se cumprem em Cristo. Então, o cumprimento da promessa plena, não estou dizendo algo local ali e tal. O cumprimento da promessa plena feita no Éden é Cristo. O cumprimento da aliança e da promessa feita a Abraão plenamente é Cristo. O cumprimento da aliança feita com Jacó, que é Israel, com Moisés, com Davi, todos os cumprimentos dessas promessas é Cristo. Ok? Então, essas promessas têm o seu momento local, ok? Mas cada promessa tem o seu teor espiritual que só se cumpre em Cristo. Então, por exemplo, quando Deus promete a Abraão, igual nós estamos falando aqui, que é uma expansão da aliança abraâmica e tal, quando Deus promete a Abraão assim, olha, todas as famílias serão benditas em ti. A parte espiritual dessa promessa é Cristo. Não é sobre Abraão, não é sobre Israel, é sobre Cristo. As pessoas serão benditas em Cristo. Quando a promessa fala todas as famílias da terra, está falando dos povos gentios, que não só os judeus, não só Israel, mas agora os gentios, junto com os judeus, serão benditos em quem? Em Cristo. Eu imagino que ninguém que está ouvindo esse Spotify vai ter coragem de falar que Abraão está acima de Cristo, ou que Israel está acima de Cristo. Então o cumprimento dessa promessa é Cristo, ok? Então vamos colocar aliança, por exemplo, com Jacó, que é sobre Israel. Qual que é o Israel perfeito? O Israel perfeito é Cristo. O Israel perfeito, no Antigo Testamento inteiro, Israel não conseguiu ser perfeito. Deus tinha um projeto de ter um povo, alguém ali, perfeito, obediente. Não teve.
nem antes nem depois de Cristo. Então, qual que é o cumprimento literal, dinâmico, completo, espiritual, físico, total da promessa de Israel? Cristo. Cristo foi o Israel perfeito. O Israel que fracassou inteiro no Antigo Testamento, Cristo vem e tem sucesso. Então, Cristo é o Israel perfeito, ok? Então, esse daí é um dos pontos. Eu vou caminhar um pouquinho mais para frente, mas essa daqui é a base para você entender, né, a chave para você entender o aliancismo progressivo. Cristo é o fator principal. Aí é que eu te falo, pastor Elias, por que você é aliancista progressivo? Como não me apaixonar com uma doutrina que põe Cristo no centro? Como não me apaixonar por um ensino que o centro dele é Cristo? Como não professar, pregar, ensinar um ensino que coloca Cristo no meio de tudo? Ai, irmãos, é por isso que eu ensino o aliancismo progressivo, que eu abraço o aliancismo progressivo, porque é tudo sobre Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco ali, todo o Antigo Testamento nunca foi sobre Israel, é sobre Cristo. Tudo apontava para Cristo. As festas anuais apontam todas para Cristo. Os pontos do templo, altar, bacia, o pão da preposição, o menorá, que é o candelabro aceso, o santo dos santos, a arca, tudo aponta para Cristo. Pote de maná, a vara que floresceu, tudo, tábua do além, tudo aponta para Cristo, tudo se cumpre em Cristo, tudo. Os ofícios, rei, sacerdote, profeta, todos se cumprem em quê? Cristo. Todo o Antigo Testamento foi uma sombra que se revelou em Cristo. Então eu não acredito, como o aliancismo clássico, que a igreja substituiu Israel. Não. Nós acreditamos que Cristo é o cumprimento de Israel. Toda a sombra, promessa, figura, linguagem, tipo, tudo isso se cumpre em Cristo. Então, Cristo é o ponto final. Cristo é a conclusão. Você já viu quando você escreve um livro de 39 capítulos e você vai mostrar a conclusão desse livro? Os 39 livros do Antigo Testamento têm uma conclusão, e a conclusão é Cristo. Aí Cristo vem concluir esses 39 livros. Aí quando ele conclui, ele fala assim: agora eu vou fazer uma nova aliança. Eu vou começar algo novo. As alianças lá para trás, todas eram sobre mim. Eu cumpri todas. Agora eu vou fazer uma nova. E essa nova aliança é o seguinte: quem crê em mim vai entrar nessa nova aliança. Aí agora já não é sobre Israel e nem sobre gentil. É quem crê. Mas o cara é judeu. É judeu. Se não crê em Cristo, vai para o inferno. Mas é gentil. Se não crê em Cristo, vai para o inferno. Tá entendendo aí o fio da meada? Você entendeu que no aliancismo progressivo, o centro, a base, a chave, o código é Cristo. Então, qual é a matriz do aliancismo progressivo? Cristo. Ok? Então, esse daí é o ponto para nós termos aí. Tenha isso na sua mente. Coloca aí num lugarzinho da sua cabeça que o aliancismo progressivo ele vai trabalhar com isso, com Cristo. Ok? Então, tudo se cumpre em Cristo. Todas promessas, tipos, figuras, simbolismos, linguagens, tudo que é trabalhado no Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Tanto é que ele fala assim: olha, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. Até a lei, ela só se cumpre em Cristo. Porque Cristo foi o único que conseguiu cumprir a lei. Todos os 613. Ok? Por que hoje nós não seguimos a lei, né, mosaica? Porque Cristo cumpriu a lei. Então a lei para a igreja, ela vai vir a partir de... Né? Ela vai vir a partir dos evangelhos, de Atos 2.
Tem muita coisa no evangelho que ainda está ainda nos evangelhos, né, que ainda está ainda no contexto judaico. Então, é depois de Atos 2, com os apóstolos lançando o fundamento, né, o apóstolo Paulo, aí que vem as doutrinas e os ensinos para a igreja, tá? Pastor, mas eu não vou cumprir a lei? Daqui um bocadinho eu vou falar aqui alguns textos da lei para você ver que Cristo é o cumprimento da lei e não é para nós, né, seguirmos a lei, mas nós seguimos Cristo. Vamos continuar aqui. Geralmente, né, nós temos Romanos 11, que é a maior base, né, do dispensacionalismo, porque eles falam de uma restauração de Israel como nação, né, como povo, como raça e tudo mais. E o apóstolo, por exemplo, enfatiza, né, a salvação veio aos gentios para provocar ciúmes em Israel, isso é Romanos 11:11, indicando o plano de Deus sempre foi universal, centrado em Cristo. Ou seja, Deus levanta os gentios, vai causar ciúme em Israel, mas não são todo Israel, né? Não é todo Israel que se converte. Tem uma parte de Israel que se converte, outra parte é endurecida. Os gentios, então, começam a crer, a obedecer e tudo mais, porque agora o projeto, no Antigo Testamento, o projeto sempre foi Israel. Agora o projeto de Deus é abranger aos gentios, porque o cumprimento agora já veio, que é Cristo. Então, quando Cristo vem e se manifesta, agora o projeto é levado às nações. Raros os casos no Antigo Testamento, você vê pessoas fora de Israel tendo salvação. Raros os casos. Então, agora, Deus vai levar essa salvação através de Cristo, que é a nova aliança, para os gentios e para os judeus. Então, aqueles que creem, Romanos 11 vai declarar um momento, sim, de avivamento em Israel e tudo mais. Só que as promessas de Romanos 11, do Antigo Testamento, que nós vamos ver algumas aqui, elas vão se cumprir, algumas têm a ver com pontos assim externos que não é relacionado à salvação, ok? Pontos externos como bênção, prosperidade, etc. e tal, mas as promessas que envolvem salvação de Israel, elas vão acontecer, mas vão acontecer não a parte de Cristo. É dentro de Cristo, é a pessoa crendo em Cristo. O judeu creu em Cristo, aí ele é salvo. Entende? Então, assim, não é a parte de Cristo. Vai ter uma salvação geral em Israel. Vai ter uma salvação e com base em quê? Com base da crença em Cristo, não é a parte de Cristo, ok? Então, esse ponto é muito importante, porque muitas pessoas acham que Deus vai trabalhar com Israel assim à parte. O apóstolo Paulo fala isso, que Deus não rejeitou Israel. Não é porque Deus abriu a porta do evangelho para os gentios. O que são gentios, pastor? São os demais povos da terra, fora de Israel. Ou seja, nós, né? Eu sou brasileiro, então nós somos gentios. Mas quando Deus abre para os gentios a porta do evangelho, não quer dizer que Deus rejeitou Israel. Deus continua salvando pessoas em Israel. Do mesmo jeito que vai salvar pessoas agora ao decorrer do mundo. Vai ter um avivamento na nação de Israel. Romanos 11 declara isso. Mas tudo isso não é a parte de Cristo. O avivamento é porque os judeus vão crer em Cristo. O avivamento para nós gentios hoje é o quê? As pessoas crendo em Cristo e se arrependendo dos seus pecados. Eu quero colocar um texto aqui para você meditar aí na sua casa. Você pode meditar nele aí, que é Efésios, capítulo 2. Eu vou abrir esse texto aqui, porque eu acho maravilhoso, tá? Eu acho maravilhoso esse texto aqui. Você que pode, eu quero te convidar, né, a abrir a sua Bíblia aí. Eu estou folheando aqui, Efésios, tá? Capítulo 2, tá? Se você ouvir um Spotify desse, né, com a Bíblia na mão, com papel e caneta, toda hora dando uma olhadinha, rodando, rapidinho você fica craque em abrir versículo na Bíblia, viu? Porque a gente roda aqui um monte de versículo, então rapidinho você fica craque, ok? Então é Efésios capítulo 2, versículo 14, Efésios capítulo 2, versículo 14 até o 16. A palavra de Deus diz assim:
Eu vou começar do 13, né? Começar do 13. Dá para começar do 11, vocês acreditam? Vamos pegar do 11 então? Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncisos pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, versículo 13. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como os que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Então isso daqui, esse texto aqui, gente, Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 17. Efésios, do capítulo 2, versículo 11 ao 17. Isso aqui, se você quer entender o aliancismo progressivo, lê esse texto aí na casa de vocês, assim, umas 59 vezes, palavra por palavra, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Aqui eu estou usando a linguagem NVT, tá? Tem outras linguagens, mas é o mesmo sentido. Leia isso 1, 2, 10, 20, 30, 50. Esse texto de Efésios 2. Isso daqui é para entrar na sua mente, que se você entendeu esse texto, acabou. Você já é aliancista progressivo. Parabéns, seja bem-vindo. Por quê? Olha o que o texto está dizendo. Antes nós éramos chamados de incircuncisos, porque não fazíamos a circuncisão, né? Paulo ainda chama isso aqui, apesar de ser uma marca que Deus disse para Abraão. Mas ele chama, nesse contexto aqui, de ritual exterior e humano. Né? Falou que naquela época nós estávamos afastados de Cristo, não conhecíamos as promessas da aliança, mas agora, em Cristo Jesus como estamos, antes distantes de Deus, mas agora ele nos trouxe para perto por meio do sangue de Cristo. Cristo é a nossa paz. Aí ele fala assim, agora Jesus uniu judeus e gentios num só povo e derrubou o muro. Acabou, meu irmão. Isso aqui é aliancismo progressivo. Então, quando a pessoa fala assim, mas com base em quê que eu sou aliancista progressivo? Com base na Bíblia. Acabou. Agora, o foco é Cristo. Antes, nas velhas alianças, na antiga aliança, o foco, o tratado, o revelar de Deus era Israel. Só que Israel, as alianças antigas, as promessas, os tipos, eram sombra de Cristo. Cristo se manifestou Cristo. Era tudo sobre Cristo, sempre foi tudo sobre Cristo. Quando Cristo se manifestou, tudo deixa de existir. Porque era tudo sobre Cristo. Cristo chega, acabou, não tem necessidade mais. Entende? Então, João Batista era o precursor, era aquele que anunciava. Quando Cristo se manifestou, que alguém falou, mas nós segue o seu, segue Cristo. Ele, meu amigo, eu vim aqui só para anunciar ele. Siga ele. O Antigo Testamento era apenas a sombra. Cristo se manifesta. Não, meu querido, eu só estava aqui como sombra. A revelação é ele. Siga ele. É basicamente isso. Então, quando a Bíblia fala aqui, Paulo fala que o muro que separava foi derribado. A pessoa que quer dividir a pessoa que quer dividir igreja de Israel, ela está levantando um muro que Cristo derrubou na cruz. É o que Paulo está me falando, meus amados.
É o que Paulo está me falando aqui no versículo 14. Porque Cristo é nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. O muro que Cristo derrubou na cruz, que tinha essa inimizade que separava, a pessoa hoje quer levantar esse muro de novo, dizendo, não, Deus tem até um projeto para Israel e é outro projeto para a igreja. E não é. Ok? Esse muro foi derribado aí e nós somos um povo só, um corpo só em Cristo. Quantos corpos de Cristo tem? O corpo judeu e o corpo gentil? Não, é um corpo de Cristo. E como é que eu entro nesse corpo de Cristo? Crendo em Cristo. Então, volto a repetir a frase que tem que badalar na sua mente aí. Mas o cara é judeu. Se não crer em Cristo, vai para o inferno. Pastor, mas é Israel. Se não crer em Cristo, vai para o inferno. A Bíblia diz que tem um caminho. Só tem um caminho que leva até o Pai. Qual caminho que é esse, irmãos? Cristo. Não tem outro caminho. Não tem caminho de Israel. Não tem caminho de judeu. Não tem caminho da raça. Não tem caminho. É um caminho que leva até o Pai. Cristo. Pastor, mas... e o povo do Antigo Testamento, como é que eles foram salvos? Eles foram salvos crendo no Messias que viria. Hoje nós cremos no Messias que já veio. E as pessoas ali na época de Jesus criam no Messias que estava ali. Ok? Então, mas a chave, né, da salvação, o caminho é sempre Cristo. Ok? Então, as promessas feitas a Israel, elas não são substituídas, mas elas são cumpridas em Cristo, que é o verdadeiro Israel, tá? Você pode ver aí, por exemplo, Mateus 2,15, citando Oséias 11,1. Mateus 2,15 é o cumprimento de Oséias 11,1, é o cumprimento de Cristo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre as promessas aos profetas, seu cumprimento, vamos falar um pouco sobre. Os dispensacionalistas, né, ou o dispensacionalismo, geralmente critica o aliancismo por espiritualizar passagens proféticas claras que falam de Israel, sugerindo que essas promessas ainda aguardam um cumprimento literal. Tá? No entanto, o aliancismo progressivo responde que essas promessas são cumpridas de maneira tipológica e escatológica em Cristo. Tá? Então, por exemplo, tem cumprimento de promessa no Antigo Testamento, no Novo, que é literal? Tem cumprimento que é literal, mas tem cumprimento que é simbólico, que é tipológico, que é espiritual. Então, cada promessa ela tem que ser interpretada na premissa que ela traz, no conteúdo que ela traz, ok? Jeremias 31 ao 34, que é a nova aliança. Jeremias ele profetiza que Deus faria uma nova aliança com Israel diferente da antiga. Essa nova aliança é inaugurada por Cristo e estende-se a todos os povos, não apenas a Israel étnico, né? A raça, o povo de Israel. Você quer ver um exemplo? Vamos abrir lá para nós ler essa promessa. Jeremias capítulo 31, né? Jeremias 31, versículo 31, né? Jeremias 31, tá, diz assim, nós vamos ler até o 34. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasses como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, as escreverei em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde os mais humildes até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, olha, esse cumprimento aqui, ele é um cumprimento que se cumpre em Cristo, porque é Ele que escreve em nós os preceitos dos mandamentos para nós obedecermos. Então, se cumpre em Cristo porque Ele é o agente dessa nova aliança. Vamos parafrasear esse texto aqui com Hebreus?
Então você que está com a sua Bíblia, é Bíblia, hein? Estou te falando com você que se você tiver com a Bíblia aberta aí, você vai aprender a rodar a Bíblia toda. Epístola aos Hebreus, capítulo 8, tá? Do versículo 8 até o 12. Diz assim, olha: mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. 9. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhe dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos, parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Versículo 13, que até aqui foi a citação que nós lemos lá em Jeremias, né? Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a antiga anterior. E aquilo que se torna obsoleta e antiquado, logo desaparece. Então essa antiga aliança, esse formato de antiga aliança com Israel, ele é diferente da nova aliança. E olha para você ver que o escritor aos Hebreus, ele está citando a promessa de Jeremias 31, para a igreja, ok? Para a igreja. Então, essa promessa, ela não se cumpre literalmente sobre Israel. O cumprimento é Cristo que faz a nova aliança. Quem que é o agente da nova aliança? Cristo. E Cristo está fazendo essa nova aliança para a igreja. Por isso que é citado esse texto aqui, para a igreja. Ok? Então, assim, esse texto, a interpretação, né, aliancista progressiva, vê a nova aliança como o cumprimento das promessas feitas a Israel sem excluir os gentios, mas incluindo-os na família de Deus. Tá? Você tem outras promessas, como Isaías 49:6, que ele profetiza que o servo de Deus será luz para os gentios, trazendo salvação até os confins da terra. Isso demonstra que o plano de Deus sempre foi global, não limitado ao Israel raça, étnico. Entende? Então, são pontos aqui que esse Isaías 49:6 é citado em Atos 13:47, aplicado ali à missão apostólica entre os gentios, reforçando essa visão aliancista progressiva de que as promessas se expandem para incluir todos os povos. Entende? Então não dá para você olhar para a lei, olhar para as promessas, olhar para o Antigo Testamento e falar assim: não, isso aqui está vigorando sobre a igreja. Não, isso é sombra da revelação que é Cristo. Ok? Vamos para mais um ponto, terceiro ponto. Quando, né, e como as promessas vão ser cumpridas? No aliancismo progressivo, as promessas feitas a Israel já começaram a ser cumpridas em Cristo e continuarão a ser realizadas na consumação do reino de Deus. Cristo, né, como eu disse aqui, é o verdadeiro Israel. O cumprimento das promessas feitas a Abraão, Moisés, Davi, se cumpre em Cristo. Cristo é a semente de Abraão. Ah, pastor, isso aí, você me desculpa, mas é uma heresia. Então abra comigo Gálatas aí, Gálatas 3, né, carta de Paulo aos Gálatas, a igreja de Galácia, Gálatas 3,16. Vamos ver aqui. Gálatas 3,16. Gálatas 3,16. Vamos lá. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Quem que é o descendente, né? Mas vou continuar. Observem que as escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Então, quem que é o cumprimento da promessa a Abraão?
Cristo. Paulo está falando aqui, ó. Vamos para o 17? É isso que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa. No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando dois ou mais precisam chegar a um acordo, e Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, o que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Cristo Jesus. Então, meus amados, dá para a gente continuar aqui? Deixa eu ler mais um versículo aqui com vocês. Vamos continuar a leitura, né? Dá para continuar, porque do mesmo jeito que eu falei lá de Efésios 2, esse Gálatas 3 aqui, Gálatas, né? Mas vou colocar o Gálatas 3, tem que ser também outro. Se você ler Gálatas 3 aqui, você virou aliancista progressivo. 23. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sobre a custódia da lei e mantidos sobre a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. 24. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. 26. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso que eu falo aqui, o que te coloca no corpo de Cristo? Quando você é enxertado no corpo de Cristo? Quando crê, quando tem fé. 27. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Primeiro teve fé, depois, unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Viu que um não anula o outro? Primeiro é a fé, primeiro é o crer, depois é o batismo. Quem crê e for batizado. Aonde que você é enxertado? Cristo. Quando crê em Cristo. Depois, o batismo. O batismo é a confissão pública. 28. Não há mais judeu nem gentil. Cadê a divisão entre os povos? Cadê o muro? Não tem. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Então, em Cristo, nós temos acesso às promessas que foram feitas ali a Abraão. Quem que é o filho de Davi? Cristo, e por aí vai. Então, essas promessas, elas se cumprem em Cristo. Muitas promessas, princípios, preceitos, hoje nós temos acesso no Antigo Testamento. Por quê? Porque estamos em Cristo. Porque olha aqui, o versículo 29. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo a promessa de Deus. Ou seja, nós também somos herdeiros daquelas promessas. Por quê? Porque substituímos? Não, porque cremos em Cristo. Em Cristo nós temos acesso a essas promessas, acesso a essas passagens, a esses princípios, tá? Então, isso é o ponto aqui principal para nós, tá? Eu vou parar aqui nesse ponto. Eu estou no ponto 4 da nossa aula, que é eu vou falar agora, né, a expansão aos gentios, ou seja, todos os povos que serão colocados aí nessa promessa, e vou citar mais algumas bases bíblicas, e eu vou colocar, né, eu vou colocar aqui para vocês esses demais pontos, mas eu vou parar aqui nesse 4, né, onde que eu estou falando que é a expansão aos gentios, porque eu vou dividir essa aula para não ficar muito grande,
e também não ficar muito cansativo, que eu lancei um monte de informação aqui na sua mente, né? Lancei um monte de informação aqui na sua mente e eu não quero te gerar aí um pane. Eu só quero que você entenda. Então, na próxima aula eu vou tocar aqui esse ponto 4, certo? E nós vamos falar aqui desse ponto 4 em diante, perfeito? E eu vou também tocar na próxima aula, eu vou citar alguns textos aqui da lei, que pode haver alguém que fala, não, então nós não vamos obedecer o que está lá na lei. Então eu vou citar uns textos aqui da lei para você ver que essa lei ela se cumpre em Cristo, mas hoje ela é obsoleta para nós, que somos igreja, tá? Então eu vou citar texto aqui, se prepara que vai ter coisa boa, viu? Então na próxima aula eu vou citar textos aqui, e textos aqui, por exemplo, que se o seu filho for desobediente, você pode apedrejar ele na frente da congregação até a morte. Sabia que isso está na lei? Então, próxima aula, eu vou citar essas referências aqui com livro, capítulo e versículo, e nós vamos continuar falando sobre o aliancismo progressivo, tá bom? Eu concluo dizendo o que eu já disse no início. Essa aula, meus irmãos, não tem aqui a finalidade de fazer você mudar de opinião, de fazer você, nossa, né, e agora eu vou ter que virar aliancista progressivo. É só elucidar alguns pontos, tá? Quando eu cito pontos, por exemplo, porque eu não sou dispensacionalista, porque eu não acredito nisso, eu não estou afrontando, tá, meus amados? Afrontando, zombando, nada disso. Eu só estou citando argumentos porque se você estudar comigo o aliancismo progressivo e se você quiser defender o aliancismo progressivo e ser, né, praticante dessa teologia, eu estou falando para você ter argumentos, ter base bíblica, tá? Argumentos, base bíblicas e refutações. Tá bom, meus amados? Então, que Deus em Cristo os abençoe. Na próxima aula, vou continuar aqui a parte 2, falando sobre aliancismo progressivo, citando bases e tudo mais, e deixando bem fundamentado aí para você ter base, tá? Faça muita atenção, estude, anote as bases bíblicas, grave as suas dúvidas, pergunte as suas dúvidas, tire as suas dúvidas. Nós não temos muito material de aliancismo progressivo, eu tenho aqui 2 livros, né, que resumem muito sobre o aliancismo progressivo. Essa aula foi preparada com muito carinho, não foi fácil, igual eu tô te falando, não tem muito material, então vá com muita atenção em cada ponto, ouça de novo, pegue as suas dúvidas, tire, que nós estamos aqui para ajudar. Deus os abençoe e até a parte 2 aí do aliancismo progressivo.